O Espírito não faz as pessoas perderem a consciência ou o domínio sobre si mesmas. Isso aqui é muito importante. Muito importante, preste atenção. Porque Paulo ensina aqui uma coisa muito clara. 1 Coríntios 14, 32. Leia aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 14, 32. É um versículo que muita gente não presta atenção. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Tem muita gente que pensa que esse versículo está dizendo que o Espírito Santo está sujeito aos profetas, ou seja, a pessoa que está sendo usada pelo Espírito. Esse versículo não está dizendo isso. Se você pensava isso, leia direito com atenção, porque o que o versículo está dizendo. O Espírito dos profetas é o nosso próprio Espírito. Está sujeito aos próprios profetas. Ou seja, em nenhum momento, irmãos, entenda isso, em nenhum momento nós perdemos o controle sobre nós mesmos, da nossa consciência e daquilo que a gente faz. Em nenhum momento. Se alguma vez você disse ou pensa que o Espírito de Deus lhe tomou de uma maneira, à força, incontrolável, e você diz assim: não, irmão, eu não tive controle sobre isso. Eu tive que fazer aquilo, eu tive que agir daquela maneira, porque foi incontrolável. Era como se os meus membros não fossem mais meus. Eu tinha que fazer aquele movimento todo, todas aquelas coisas, porque era o Espírito de Deus, e eu não podia me conter. Eu tive que falar aquelas coisas, agir daquela maneira. Foi o Espírito que me tomou, e aí eu não era mais eu. Você está sendo antibíblico, meu. Porque o que a palavra de Deus está dizendo é que eu nunca perco o controle sobre mim. O Espírito de Deus, ele não vem sobre mim para me tomar posse de uma maneira que eu vou fazer coisas que eu não tenho mais controle. Isso não acontece. É Paulo que está falando isso aqui, não sou eu. Sempre o profeta vai ter controle sobre o seu próprio espírito. E por que ele fala isso aqui? Porque ele tinha acabado de dar uma orientação aqui que eu vou ler para vocês entenderem. Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, Paulo tinha acabado de orientar, preste atenção na orientação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. Que mais? E isto sucessivamente, ou seja, um atrás do outro, e haja quem interprete. Paulo está dando uma orientação para o culto. Ele está dizendo: irmãos de Corinto, não venham com essa conversa de dizer que vocês não conseguem parar de falar e fica aí todo mundo tem que falar ao mesmo tempo, porque não é assim, não é para ser assim. Falem 2 ou 3 sucessivamente e haja quem interprete. Olha toda a orientação de Paulo para o culto a Deus. Por que Paulo orienta o irmão dessa maneira? Porque o irmão estava com controle sobre si. Não era o Espírito que chegava e tomava ele e dizia: bora, fala em língua sem parar, e agora não vai parar mais, não vai ficar o culto todinho falando. Não existe isso. A hora que você quiser parar, você para. É o que Paulo está dizendo aqui. Por quê? Porque se de repente, vamos supor, está num culto aqui, tem 2 ou 3 pessoas falando. Se a pessoa vai seguir a orientação de Paulo, ele já vai ficar calado, e vai esperar a vez dele. E como diz no 28, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se não tem ninguém que tem o dom de interpretação, então eu fico falando com Deus, comigo e com Deus. Não precisa a igreja toda ouvir, porque a igreja não vai ser edificada. Só eu que estou sendo. É o que Paulo está orientando aqui, não sou eu que estou falando. É Paulo que está dizendo na Bíblia, eu estou só lendo aqui para vocês entenderem o contexto. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros o quê? Julguem. Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Paulo orienta a igreja para julgar o que estava sendo profetizado pelos profetas. Para que julgar?
para ver se estava sendo realmente de Deus ou não. A igreja tem que fazer isso, não só com relação aos profetas, mas a tudo. Saber se vem de Deus ou não. Se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Aí ele fecha e diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Você entendeu o que Paulo estava querendo explicar? Ele estava dizendo, em outras palavras: irmãos de Corinto, tenham prudência, tenham sabedoria. Vocês podem ter controle sobre vocês mesmos. Parem com essa ideia de achar que tem que ficar essa coisa desordenada e confusa, porque não é assim a vontade de Deus. Então, o profeta, a pessoa tem controle sobre si mesma, irmãos. Não existe isso de dizer que você não tem controle. Quando a gente vê na Bíblia alguém que não tinha controle sobre si mesmo, se você reparar, quem faz isso com as pessoas na Bíblia não é o Espírito de Deus, mas os espíritos malignos. Eles tomavam as pessoas e as pessoas ficavam sem controle. Jogavam as pessoas no chão, joga no fogo, joga na água, como aquele exemplo daquele filho daquele homem que estava endemoniado. O espírito maligno, ele faz isso. Ele toma posse, é uma possessão. Ele se apossa da pessoa e faz o que ele quer. Denegrinha a pessoa, humilha, faz dela gato e sapato. Ele toma posse, mas o Espírito de Deus, ele não faz isso. Em todo tempo você tem a liberdade de te deixar o Espírito continuar fluindo ou não. E você analisa isso conforme a situação em que você está. É o que Paulo está ensinando aqui. Então a gente tem que ser prudente, irmãos. Dizer que o Espírito Santo se aposta de uma pessoa e a levar a fazer coisas contra a sua própria vontade, ou que faz a pessoa perder a consciência e agir descontroladamente, é uma afirmação antibíblica, como a gente viu aqui. Agora, o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Que é o que acontece muitas vezes nas igrejas. Quando alguém é visitado pelo Espírito, sem dúvida algo maravilhoso acontece dentro de você. Você fica eufórico. Não tem como você não ficar emotivo, não ficar alegre, não ficar quase em êxtase, dependendo da visitação do Espírito na sua vida. Então, algo maravilhoso acontece no seu interior. Mas a reação da pessoa ao mover do Espírito é por conta dela. É isso que a gente tem que entender. As pessoas dizem que tudo aquilo que elas estão fazendo ali é porque o Espírito está levando elas a fazer. Não. Você só faz aquilo que você permitisse fazer. É o que Paulo ensina. Como eu ensinei, não existe essa questão de descontrole. Agora o que acontece é que as pessoas estão às vezes tão emotivas por causa muitas vezes de uma visitação de Deus realmente, e ficam tão eufóricas que elas querem sair gritando, sair pulando, sair se jogando, sair rodando, sair se batendo nos outros, mexendo os braços, chutando, fazendo sei lá o que, imitando animal, porque ele vê alguém imitando um animal. Vixe, isso aqui é legal. Quando alguém está no Espírito faz isso, eu vou fazer também. Aí sai fazendo o que vê os outros fazendo. Então isso, irmãos, muitas vezes é emoção. É a emoção da pessoa tomando o controle, tomando o controle da situação. E aí ela não segue os princípios da palavra de ter ordem, de ter decência, de saber que ela está em público, que não pode trazer escândalo, que aquilo não traz edificação. E aí ela sai fazendo o que dá na telha. E aí nós vemos as coisas mais diversas que você já deve ter visto nos cultos, nas igrejas. Fruto de um agir do Espírito que aconteceu muitas vezes. Eu não vou dizer que toda vez aconteceu, mas muitas vezes aconteceu uma visitação do Espírito, mas a pessoa fica tão eufórica que ela faz coisas que ela deveria se controlar mais, porque ela não está na casa dela, irmãos. E tem coisas ali que não vai trazer edificação para a igreja, nem crescimento para o corpo, nem glória para o nome de Cristo. E as pessoas não se atentam para isso. Irmãos, o Espírito de Deus, para você entender,
O Espírito de Deus não leva ninguém a rugir como um leão, uivar, correr loucamente, girar sem parar, dar golpes no ar, cair, rir sem parar, etc. Não, o Espírito de Deus não produz isso diretamente em alguém. Isso são reações das pessoas. Às vezes há uma visitação do Espírito, às vezes não. Mas o Espírito diretamente ele vai produzir isso para quê? Imagine na sua consciência, irmãos. Por que o Espírito de Deus vai levar alguém a ficar rugindo como um leão ou uivando como um lobo? Pare para pensar nisso. Rastejando de quatro na igreja. Como a gente vê uma cantora gospel fez isso no show. E eu vi uma mulher num vídeo no YouTube dizendo assim: Deus me visitou e perguntou assim para mim: você uivaria como um lobo para mim? Aí ela: Senhor, não me peça para fazer uma coisa dessa, pois faça isso para mim. Aí a mulher começou a uivar como um lobo na igreja. Aí, irmãos, pare para se perguntar: você acha que isso glorifica o nome de Cristo? Seja sincero diante de Deus, irmão. Isso glorifica o nome de Cristo? Isso traz glória, isso traz edificação para a igreja. Olha, você não... Deus ele não humilha o servo dele, fazendo ele se parecer um animal, irmãos. Deus ele não faz isso com o servo dele. O único caso que a gente vê isso acontecer na Bíblia, Deus fez isso com Nabucodonosor. Humilhou ele, fez ele se parecer com um animal. Por quê? Porque ele estava soberbo, arrogante diante de Deus. Deus fez isso para humilhar ele. Deus vai fazer isso com o servo de Deus, ridicularizar o servo de Deus assim diante de todo mundo publicamente, fazendo ele se rebaixar e ser como um animal. Eu vi um vídeo, irmãos, onde o homem ele tinha aquelas fitas, que eu não sei como é o nome, que prende da calça assim no ombro aqui, suspensório. E aí ele estava rastejando de quatro no chão e uma outra pessoa segurando na ponta do suspensório como se fosse uma coleira, irmãos, num culto. Você acha que isso é o Espírito Santo que está fazendo? Nós temos que ter discernimento espiritual, irmãos. Às vezes nós vemos pessoas fazendo movimentos frenéticos. Eu estava vendo um vídeo no YouTube que o irmão fica fazendo assim, só... eu pensei que ele ia voar, assim, de tanto mexer o braço. E começa a rodar assim, rodando sem parar, rodando, porque eu não sei como é que ele não fica tonto. Aí, você acha que o Espírito vai fazer isso? Por que o Espírito levaria alguém? Pare para pensar. Segundo o que a gente vê aqui na palavra, que Paulo ensina, questão de edificação, questão dos escândalos, de dar glória para Cristo. Por que o Espírito levaria alguém a rodar sem parar? Ficar rodando, até cair no chão tonto. Ou fazendo movimentos de karatê, assim, as coisas. Por quê? Pare para pensar, por quê? Isso traz edificação em quê? Isso muitas vezes é o descontrole emocional do irmão, que não tem maturidade. E até ver outras pessoas fazendo e vai fazer também. E aí tem muita gente que olha essas coisas: vixe, Deus está visitando mesmo aqui o culto, é fogo mesmo, é fogo de Deus aqui nesse lugar. Aí pensa que o avivamento se mede por essas manifestações. Pensa que isso que é avivamento diante de Deus.